Todos os botões do volante de um Fórmula 1 explicados, não apenas o que cada um faz, mas o que interfere no comportamento do carro. Você vai ver detalhes tanto nesse volante da Mercedes, como também a complexidade do volante da Ferrari e ainda mais, dentro desses detalhes, modelos mais simples como o volante da Williams e o mais simples de todos, o volante da própria Red Bull. Eu tenho certeza um vídeo que você já estava esperando há muito tempo para você conhecer todos os detalhes de como funciona um Fórmula 1 a partir do cockpit do piloto. Esse volante da Mercedes, ele é muito prático da gente conseguir explicar não só o que é cada botão, alguns vocês até conseguem identificar o que faz, mas principalmente o que muda no comportamento dinâmico do carro. E algumas particularidades que poucos torcedores conhecem, mesmo de botões muito óbvios que a gente encontra no volante do Fórmula 1. Como, por exemplo, aqui começando pela ponta superior esquerda, esse botão amarelo que aparece com a sigla DRS. Todo mundo sabe que trata-se da abertura da asa traseira, que reduz o arrasto aerodinâmico e o piloto então tem um ganho de velocidade para executar a ultrapassagem. Mas o que pouca gente sabe é que, embora o DRS, a asa, seja fechada no momento que o piloto faz o acionamento do pedal de freio, em algumas curvas, como por exemplo a curva 1 do circuito de Suzuka no Japão, o piloto tem que fazer o fechamento desse botão literalmente manualmente, porque você faz uma redução de marchas, mas não chega a tocar no freio o suficiente para frear e fazer o DRS fechar. Outro ponto importante é que nesse botão, o piloto muitas vezes ele faz o acionamento, mas se ele demorar um pouco depois da faixa de aferição para fazer o acionamento, ele perde preciosos milésimos ou centésimos de segundo, até décimos, o que pode representar uma perda no ganho de velocidade para ele executar uma ultrapassagem. Então esse é o primeiro botão que a gente quer informar para vocês. Agora, dois botões aqui ainda na parte superior, tanto esquerda quanto direita. Na sua esquerda você está vendo um botão que tem um mais 10 e já na direita um mais 1. Para que serve esses botões? Você sabe que o Fórmula 1 tem cerca de 700 sensores e que todas essas informações podem ser passadas para o volante do piloto. Para facilitar, na hora que o sensor está acionado, está sendo mostrado na tela para ele o que ele quer fazer, existe um seletor que no botão da esquerda é o mais 10. Então veja bem, se você tem 600, 700 sensores e você quer pular por vários, você não precisa ficar apertando o botão um por um até chegar ao sensor 540 que você quer fazer a leitura. Você pode ir pulando de 10 em 10 e pulando de 10 em 10 você chega até o seletor de mais 1 para chegar no detalhamento. Eu sinceramente não sei como é que você erra, vamos dizer que você queira o sensor número 100, você deu 101, como é que você volta para trás? Eu sinceramente não sei como você chega nesse consenso, deve ter algum botão aqui que eles sabem. Mas o principal objetivo é essa seleção e, lógico, é uma seleção que o piloto não faz quando o carro está em movimento. Isso aqui é muito mais na hora que ele está no box, ele quer saber alguma informação de detalhe no carro, ele vem para esse seletor. Um detalhe importante, pessoal, vocês vão ver quando eu mostrar outros volantes, e muitos desses botões também tem nos outros carros. Mas o que diferencia muito é a simplicidade de um volante e a complexidade de outros. A Ferrari é o volante mais complexo que tem e a Red Bull mais simples. Daqui a pouco vocês vão conhecer esses detalhes. Mas seguindo aqui em alguns outros botões, esse aqui é muito interessante, é o botão do neutro, ou do ponto morto do carro. A gente sabe que o piloto, quando ele troca a marcha, ele tem essas paletas na parte de trás do volante, que tem até o acionador da embreagem, depois eu detalho um pouco mais para vocês isso, e durante a prova, ele reduzindo marchas, ele não chega a fazer com que caia para ponto morto. Então, vamos esclarecer isso aqui. Quando você tem o câmbio sequencial, você tem lá, está na quinta, sexta marcha, você você diminui a marcha, ele não chega a entrar no ponto neutro, que poderia levantar o giro do motor muito elevado e quebrar até o motor.
Então, para evitar esse tipo de situação, esse botão de neutro aqui é acionado quando você quer chegar no ponto morto. Obviamente, isso acontece quando o piloto acaba tendo uma quebra, ou ele para na pista, tem algum dano no carro, ele precisa simplesmente acionar o neutro. E, uma vez no neutro, ele aciona a marcha primeira, e quando ele dá o pé, aí sim a embreagem morde a árvore de manivela e ele anda para frente ou para trás, né? Como se ele estivesse fazendo a marcha ré. Bom, agora passando para o outro lado da parte superior ainda do volante, você tem o PL aqui, que é o pit lane. Isso aqui é a informação, vocês já devem ter visto no rádio, o engenheiro fala assim, box and pit confirm, box and pit confirm. Então vai para o box e aperta o confirmado do pit. Quando ele aciona isso, é um alerta para que toda a equipe possa ir em direção para fazer o serviço que tem que fazer no carro, troca de pneu, etc., ou durante um treino livre até para recolher o carro. Por que que isso é muito importante? Porque quando ele aciona o pit lane, o pit confirm, ele também entra no modo de regime de velocidade máxima, então ele, até por uma questão de segurança, ele entra no box, no pit lane acima dos 80 km, e também isso aciona uma série de controles eletrônicos do próprio pit stop mesmo do carro, para que tudo corra bem. Então é um botão, não é apenas só para dar um sinal para a equipe que ele vai parar no box, isso tem um objetivo muito importante. E complementando aqui, o botão que você tem aqui no limite de velocidade é justamente isso que eu estou falando. Você primeiro aciona o pit lane de controle de aviso que você vai entrar no pit lane, e aqui você tem o controle de velocidade para que ele não exceda o limite de pista. Então são dois acionamentos importantes. Um que dispara todos os controles eletrônicos que são necessários para o carro fazer o pit stop, até mesmo o regime de motor e tudo mais, e na outra parte o limite de velocidade. Descendo agora, mas ainda na parte superior, você tem esses dois seletores rotatórios, um do lado direito e outro do lado esquerdo, que são os ajustes de diferencial do carro. É importante a gente entender isso aqui, que é um detalhe mecânico que existe até no seu carro de rua, mas que no Fórmula 1 você consegue acionar melhor. Você pode reparar aqui do lado direito, talvez para você que está vendo num dispositivo móvel, está pequeno, mas ele está high speed, então ele está mostrando o ajuste do diferencial para curvas de alta velocidade, e no lado esquerdo para o ajuste do diferencial para entrada de curva. Agora, afinal de contas, o que é o bendito diferencial? Diferencial é uma engrenagem satélite que até no seu carro de rua existe e que tem como objetivo, quando você faz uma curva, que a roda de fora gire mais do que a roda de dentro. Então, se você não tivesse isso, o carro teria tendência de ir em linha reta. Então, quanto mais o diferencial for solto, tem uma galera que joga videogame, joga lá os simuladores, já sacou isso. Quando você tem um diferencial mais solto, é melhor para o contorno de curva. Quando você tem um diferencial mais travado, é melhor para ele ir em linha reta. Por isso, por exemplo, carros de arrancada têm o diferencial blocado, que o objetivo só é ir em linha reta, você não quer que uma roda patine com a outra. Então são ajustes finos que o piloto vai fazendo nessa parte do diferencial, e um detalhe interessante é que isso se aprende desde o kart, mesmo que o kart não tenha diferencial. Porque quando você tem esse controle de melhor comportamento dinâmico do chassi para entrada e meio de curva, isso é um princípio que um piloto aprende desde o kart, quando ele começa a trabalhar uma questão chamada Ackermann, que é uma geometria de direção na hora que o piloto começa a colocar a abertura do jogo traseiro das rodas ou da frente, para que toda vez que você vira um volante do kart, a roda interna traseira levanta do chão, a roda dianteira esquerda afunda, o chassi torce todo, e isso otimiza com que o kart consiga fazer a curva mais fechada ou uma curva de média e alta velocidade. Então esse princípio de otimização que o piloto aprende desde a essência, desde a escola natural do kart, você vai ter num nível muito mais complexo,
mas a base de raciocínio e entendimento é a mesma. Então aqui você tem os diferenciais. Quando a gente for ver os outros volantes, vocês vão ver que esses botões existem nos outros, mas eles estão geralmente posicionados em regiões diferentes do carro. Descendo agora para os outros seletores, esse aqui, do lado da tela, do lado esquerdo, é o seletor que trabalha o freio motor. Freio motor, outra coisa que todo mundo conhece no seu carro de rua. Quando você vai descer uma ladeirona, você não desce aliviado lá na 5ª marcha, alguns carros até já na 6ª marcha. Você engata uma 3ª, talvez até uma 2ª, e você vai descendo com o próprio motor, fazendo o chamado freio motor, resistindo, você não descer na banguela de uma vez, como o perigo aí de muito caminhoneiro descer assim. Você já reparou, por exemplo, que quando você eventualmente vai descer uma serra, e você, ao invés de usar o freio motor, jogar uma 2ª, uma 3ª, para você segurar a velocidade do seu carro, e você usa muito freio, isso é perigoso. Você pode estar sobrecarregando o aquecimento dos freios, e você já pode reparar que às vezes quando você para lá embaixo da serra, numa lanchonete ou alguma coisa, o cheiro do freio está muito forte, isso é perigoso, você pode cristalizar a sua pastilha e acabar colidindo porque o freio não aciona correto, ou até eventualmente aquecendo demais o fluido de freio. Eu sei que para chegar nesse extremo tem que ter um abuso muito grande, mas por isso que se usa o freio motor. E por que ele é aplicado no caso da Fórmula 1? Porque o controle dinâmico dos movimentos do carro são muito importantes, por exemplo, nessa geração efeito solo. Uma das maiores dificuldades que os pilotos têm é justamente quando chega na curva, piloto que freia agressivamente muito lá dentro, mexe muito com o equilíbrio do carro. Então, freia muito lá dentro, o carro faz um movimento de pitch, ele afunda muito à frente, ele faz um movimento de rolling, ele aderna muito mais para o lado, e quando você usa o freio motor, você diminui a velocidade do carro, sem a necessidade de abusar tanto do freio, e consequentemente a plataforma fica mais equilibrada e você otimiza o carro. Essa é exatamente a técnica de pilotagem que Verstappen passou a utilizar desde 2022. Vocês já devem ter visto que muitas vezes ele reclama do downshift, dele reduzir marcha e não estar bom o downshift, porque quando ele reduz a marcha e ele ajusta esse freio motor, o carro diminui a velocidade, mas sem desequilibrar, e que é um conceito que desde 1978 é assim que seguia um carro de efeito solo. Já outros pilotos, como Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, o próprio Hamilton, têm uma frenagem mais agressiva, mexem um pouco mais com a plataforma do carro e encontram dificuldade na geração de efeito solo com esse uso. Então, aqui o piloto consegue fazer o ajuste do chamado freio motor. Do outro lado do volante, você também tem um seletor semelhante àquele que você viu aqui do freio motor, mas esse aqui refere-se ao balanço de freio. Mas você pode reparar que aqui embaixo, na parte direita e na parte esquerda, você também tem um BB mais e um BB menos, que é o Brake Balance para menos e o Brake Balance para mais. Então qual é a diferença entre esse seletor da direita e os dois botões? O seletor da direita, você vai selecionar um mapa de balanço de freio que foi eletronicamente programado pelos engenheiros, os projetistas, para ter um mapa de frenagem correta. No caso do BB+, ou BB-, calma que eles não estão se embriagando dentro do carro, eles estão fazendo ajuste fino. Então o que acontece com o piloto? Ele escolhe um mapa de balanço de freio e ali ele pode ainda fazer um ajuste fino de alguma curva ou menos curva, até porque ao longo da corrida, pessoal, o que vai acontecendo? O combustível vai gastando, são 110 quilos de combustível, o carro vai ficando mais alto, mais leve, os pneus vão gastando também, vento muda, emborrachamento da pista, então o piloto tem que ter essa sensibilidade e isso vai ser imprescindível, por exemplo, para o gerenciamento de pneus, o gerenciamento até de freios, o controle do carro ao longo da corrida. Não dá para você ir esmerilhando tudo, por isso que o piloto treina ritmo de corrida. Então esse é o ajuste fino. Então entendendo aqui o controle do mapa de
freios, e aqui os ajustes finos de B+, ou B-, brake balance mais, brake balance menos. Todos os outros carros vão ter isso, e aqui você já vai entendendo tudo que acontece nos outros volantes também. Do outro lado, a gente já começando a falar dos botões, a gente tem dois muito interessantes. Você pode estar vendo esse aqui, que é o DR, que é um Driver Record. Quando o piloto passa em algum trecho da pista, ele pode acionar esse botão. Eu creio que isso aqui é até muito particular da Mercedes, eu não encontrei isso nos volantes dos outros pilotos, que você pode marcar na pista algum sinal, como se eu tivesse colocado no mapa um PIN, e aí aquela informação vai ser destacada para ele no monitor. Digamos que o piloto, por exemplo, ele queira saber algum dado daquele ponto de frenagem da curva. Então ele vai, quando ele passa naquele trecho, ele aciona esse botão, isso marca no software ali dele, e aquela marcação vai para a telemetria, ele pode ter uma leitura mais ampla, e também ele está sinalizando para o seu engenheiro alguma informação importante, não só o seu engenheiro, mas os seus engenheiros, que inclusive o pessoal de fábrica também está trabalhando. E um outro botão logo abaixo aqui, que você vai encontrar, é justamente o marcador, ou seja, alguma coisa que apareceu na tela e você quer dar um OK. Então, a Mercedes aqui no caso tem esse tipo de botão, outras equipes como a Ferrari tem outros, é um botão de marcação de seleção. Aconteceu alguma coisa na tela e você tem que selecionar OK, você clica exatamente nesse ponto. Ah, pessoal, eu esqueci de falar também. Você tem o diferencial da entrada de curva, o diferencial de alta velocidade, e aqui, agora que eu vi do lado desses botões que eu estava mostrando, é muita coisa para mostrar para vocês no volante, é o diferencial de meio de curva. Então veja, olha o detalhe, você ajusta o diferencial no meio da curva, você ajusta o diferencial na entrada de curva e você ajusta o diferencial em curvas de média e alta velocidade. Veja como é que esse princípio que se aprende desde o kart é tão importante na Fórmula 1. Falando de seletor, do outro lado aqui, verdinho, na mão direita do piloto, você tem um seletor que é o motor elétrico, tá? Isso aqui é para você selecionar como que o piloto quer fazer a recuperação da bateria. Então, muitas vezes ele quer recuperar muito rápido a bateria, porque ele logo vai estar tendo que se defender de algum piloto que está tentando ultrapassá-lo, ou ele está tentando dar uma carga de bateria a mais para fazer um alcance ou ultrapassagem num piloto da frente, ou até mesmo ele está botando no modo de bateria que fica aquele meio a meio para um ritmo de corrida. Ele não está nem disputando posição, nem fazendo volta de classificação e apenas mantendo o ritmo de bateria. Então isso ajuda o sistema todo elétrico do carro a recarregar as baterias. Então, novamente, você tem esse acionador. Em outras equipes isso é muito maior ou menor, mas é mais simples nesse motor da Mercedes, que eu achei interessante mostrar o volante da Mercedes, eu achei interessante mostrar pelo volante da Mercedes, até porque ele é mais óbvio, tudo está muito bem organizado nesse volante aqui. Os outros dois botões que você tem aqui do lado direito, você pode reparar, tem o botão mais branquinho e tem o botão que tem o símbolo do WhatsApp. Então, como a Mercedes passou a ter o patrocínio da WhatsApp, o botão é o rádio do carro. O piloto aciona, fala e quando ele tira o dedo, acaba que fica somente a possibilidade de ouvir o seu engenheiro. Às vezes esse botão pode dar um problema ou ficar acionado, você acaba escutando respiração do piloto, como aconteceu recentemente com o Leclerc. Mas embaixo, então, verdinho, é o botão do rádio, no caso do volante da Mercedes. E o que é aquele botão de cima? Esse botão de cima é o controle de largada. Durante o treino livre, vocês já repararam que eles fazem o treino de largada. E um treino de largada que também requer que os engenheiros venham até a pista e façam uma medição do asfalto, do emborrachamento, temperatura. É um cálculo muito complexo que envolve também como a embreagem vai morder a árvore de manivela, que a embreagem em Fórmula 1 é diferente de um carro de rua, não é disco de fricção, é uma embreagem que morde o virabrequim, a árvore de manivela dos pistões. É um coeficiente muito complicado, então é um cálculo que os engenheiros têm que fazer, inserindo essa programação. Lembre, ele tem que saber se ele vai largar da parte suja ou da parte emborrachada da pista, se vai estar chuva, se vai estar seco, como é que vai ter a temperatura. Então toda essa programação é feita
ao longo do final de semana de corrida, inserido para o piloto, e ele coloca aqui o seu controle de largada. Quando ele aciona esse botão, todo o procedimento de largada entra em vigor. E um detalhe curioso, na colisão entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton, na ocasião do Grande Prêmio da Espanha de 2016, aquela primeira corrida de Verstappen na Red Bull que ele ganha, aquela colisão foi dito pelo Nico Rosberg por um erro dele, que ele esqueceu de acionar, ou melhor dizendo, ele não esqueceu, estou falando correto agora, ele acionou o controle de largada, mas o controle de largada não funcionou. Então ele largou praticamente como se ele tivesse largado normal, o Hamilton conseguiu atacar ele de forma mais agressiva, ele teve que se defender e veio aquela colisão. Aquele episódio é bem polêmico, mas tem muito a ver com esse botão que você está vendo aqui do controle de largada. Outro detalhe importante que eu não mencionei são os LEDs que acontecem na tela do piloto. Geralmente esses 3 da lateral, eles vão indicar qual é a bandeira que está acionada. Então, bandeiras amarelas, elas vão aparecer os amarelos nos LEDs laterais. Se for dupla bandeira amarela, ela vai piscar de uma forma diferente. Cada equipe tem um tipo de configuração. Se for bandeira vermelha, vai aparecer vermelho. Bandeira azul, vai aparecer azul. Ou seja, você tem que dar passagem para o piloto de trás. E, obviamente, aqui você tem o giro do RPM, aqui você estaria em baixa rotação, numa rotação ideal no meio e acima em alto giro para que você possa fazer a troca de marcha. Então aqui você tem esse sistema do acionamento de LEDs. Agora a gente chega para entender esses 3 seletores que são dos mais simples de todas as equipes da Fórmula 1, embora tenha muita complexidade, a Mercedes conseguiu simplificar bastante, bem organizado essa questão. O seletor do meio se assemelha muito a um que a Ferrari tem, que geralmente tem o cavalinho rampante aqui. Embora a Ferrari tenha muitos outros seletores no volante, eu vou mostrar depois para você. O que é esse seletor? Esse seletor, ele basicamente vai acionar uma série de configurações que você queira fazer no carro. Algumas, por exemplo, você pode ter aqui o seletor, o bite, por exemplo, o ponto de mordida da embreagem, você tem o controle de torque, por exemplo, aqui embaixo, então o piloto pode selecionar o controle de torque. Então o que acontece? Ele está fazendo uma saída de curva, então ele está numa pista que tem muita frenagem forte, chicane, ele tem que sair da curva, ele está sentindo que não tem torque, não tem arrancada o carro. Então o que ele faz? Ele vem nesse seletor aqui, coloca, por exemplo, aqui tem TRQ, aí você coloca no torque e uma vez que você colocou no torque, vai aparecer na tela uma informação e uma vez feita essa seleção, você pode escolher o gráfico de torque que você quer acionar. Aí o que entra? Aqueles botões aqui de cima, mais 1 ou mais 10, e aqui você vai selecionando para colocar na opção que você quer. Ou seja, é bastante complexo, para 300 km por hora você está fazendo esse ajuste, mas isso otimiza bastante o carro. Outra coisa que você pode mexer aqui, por exemplo, você tem o número 8 aqui, o vol, né, o volume. O piloto pode mexer no volume do rádio, lógico, o rádio que ele está falando com o engenheiro, né, no volume do rádio do carro. Mas ele pode mexer isso se está atrapalhando ele, de repente, a maneira, o volume do que está falando. Ele pode mexer também no brilho, né? Você tem o BRG aqui, o Bright, você tem o brilho desse display aqui, você pode mexer. Então, eu estou dando algumas informações aqui, ó. Por exemplo, o wet, você tem um ajuste, você tem aqui no caso da Mercedes, por exemplo, tem 2 ajustes de wet molhado. Então, você quer fazer um ajuste específico de tração, de controle de tração não, porque o Fórmula 1 não tem controle de tração, mas no sentido que eu quero falar é de tracionar na chuva. Então, qual é a despesa de potência de bateria que você quer para o carro não patinar, por exemplo, numa saída de curva? Então, você ajusta aqui no Edge, vai aparecer na tela e você faz a configuração do seu carro para te ajudar, embora muitos desses controles eletrônicos não possam substituir aquilo que o piloto está fazendo. Você pode reparar que tem um vermelho aqui de DEF, né? Ou quando dá esse aqui não é DEF de defeito, né? Esse aqui é DEF de defesa, você quer fazer alguma defesa, você quer despejar potência, enfim. Tem muitos ajustes aqui, ó. Revs, ó, são
o giro do motor, tem uma série de ajustes que você pode fazer. Então você faz a seleção, aparece na sua tela o que você quer e você seleciona para mais ou para menos e dá o OK. Olha como é que é complexo, né? Você muda, então vamos lá, de novo. Você muda no seletor do meio, aparece o que você quer na tela, você faz as opções no mais ou menos e quando chega na opção que você quer, você chega nesse botão aqui e dá OK. É assim que funciona a complexidade do ajuste, ainda falta falar dos dois seletores laterais. O seletor da direita, você pode estar reparando que tem o HPP, que é o High Performance Powertrain, é o ajuste de motor. Então aqui o piloto está fazendo uma série de seleções e uma coisa importante de destacar é que o piloto pode acabar fazendo o seguinte, ele faz algum ajuste aqui, que combina com o ajuste de cá. Então, por exemplo, se ele seleciona aqui para o mapa que está um sistema de chuva, ele pode selecionar um tipo de mapa de motor, ou melhor, um tipo de modo de motor, que o mapa é do outro lado, aonde ele vai ter um motor mais voltado para a chuva. Quando é essa circunstância, por exemplo, Canadá, você tem aquele cotovelão lá de baixo, aquela freada forte, você vira, faz 180 graus e vai dar o pé de novo, praticamente você saindo de 20 km, 30 km para você reacelerar. Tudo molhado, o que você não quer? Você não quer que as rodas patinem. Fórmula 1 não tem controle de tração, não pode ter controle de tração, é no pedal. Mas o piloto ele pode chegar aqui e fazer um ajuste para molhado, por exemplo, coadunado com um novo mapa de um novo ajuste do motor, modo de motor, e aqui você tem camadas diferentes, que é o Strat, né? Em que você vai ajustar mapa de controle de passada de marcha e tudo mais, ou seja, é uma série de ajustes finos e por isso mesmo o piloto precisa demais da participação do seu engenheiro para ajudar ele a entender todas essas circunstâncias. Não é à toa que a gente vê como é que o piloto muito se confunde com isso tudo. Por falar em confusão, nós chegamos no volante da Ferrari. Muitos dos botões que estão aqui, vocês já conhecem para aquilo que a gente viu no volante da Mercedes. Então você tem aqui, por exemplo, os ajustes de balanço, de freio, você tem os ajustes de diferencial, você tem o pitch control, a entrada do pitch, mas você tem uma série de outros controles que a Ferrari tem. Eu vou mostrar, por exemplo, para vocês alguns diferentes das outras equipes, mas só de cara, pessoal, dá uma olhada em quantos seletores a mais a Ferrari tem em relação à simplicidade da Mercedes. Você tem aqui na Ferrari o seletor principal, que se assemelha muito àquele central da Mercedes, mas só aqui você tem um controle voltado para o motor, você tem um controle voltado para o modo de motor, você tem um ajuste de fases, que é um outro ajuste fino, ou seja, é bastante complexo o que você tem aqui na Ferrari. Para te explicar o que cada um faz, esse aqui é um controle de embreagens, esse aqui já é o controle de motor, esse aqui é um controle esquisito até, que eles falam de controle de fases. Parece que existe ainda microajustes que você pode fazer usando essa parte. Do lado esquerdo você tem um controle do motor elétrico e do lado direito você tem um controle da embreagem, do ajuste de embreagem. É muito ajuste que coloca a Ferrari no seu volante, é mais complexo do que o volante da Mercedes. Já o Williams, você vê uma simplicidade e você vê um detalhe interessante que não vemos em outros motores. Olha que particularidade, um ajuste específico para pneu. Então, quando você tem aqui, ó, você vê que você tem o H, o pneu duro, o pneu médio, o pneu soft, o pneu intermediário, o pneu de chuva. Então, a Williams tem um controle específico para o comportamento do carro, dependendo do tipo de pneu que ela coloca. Já é uma coisa que, por exemplo, a gente não vê flagrante no volante da Mercedes para esse tipo de ajuste. Já a Williams trabalha nesse sentido. E o volante mais simples da Fórmula 1 é o volante da Red Bull. Olha como é que tem poucos até botões, é bem organizado até em comparativo com o volante da própria Mercedes. Você tem aqui no ponta esquerda superior o controle do diferencial, ou um dos controles do diferencial. No lado direito superior, um dos controles de torque.
E similar ao Williams, eles também têm um controle que trabalha como é o comportamento do carro dependendo do tipo de pneu que está usando. E um outro tipo de controle que as outras equipes não têm, um controle de consumo e de mistura de combustível. Você pode afinar a mistura, isso ajuda em altas velocidades, você pode enriquecer a mistura, isso ajuda também de média para baixa velocidade, principalmente em retomadas. Você tem um ajuste de embreagem, que é uma coisa que a Ferrari tem, mas a Mercedes não aparece tão óbvia, e você tem um ajuste específico para o mapa de motor elétrico. Fica claro que cada carro tem também particularidades, embora essencialmente você perceba que o piloto está fazendo é entender a eletrônica do carro numa geração da Fórmula 1, que a eletrônica é preeminente, mas também muito que não deixa ser diferente daquilo que se fazia nas antigas. Nas antigas era uma coisa mais analógica, mas o piloto precisava de uma compreensão mecânica. A mesma coisa acontece agora, tem que haver uma compreensão mecânica, embora os ajustes você faça de forma eletrônica. Eu vou deixar na sua tela um vídeo que eu revelo tudo sobre os motores da Fórmula 1. Você não conhece nada ou quer conhecer mais dos motores da Fórmula 1? Assiste esse vídeo porque você vai ter uma verdadeira aula de como funciona o motor da Fórmula 1. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos.